Olá, eu sou a Mariana Silos e hoje a gente vai conversar sobre as características gerais do NA tipo 9. Quem é o NA tipo 9? Talvez você não conheça, mas o NA tipo 9 é conhecido como o mediador. E todas as vezes que a gente começa a estudar o Enneagrama, uma das formas de clarear o funcionamento dessa persona é através dos arquétipos. E a natureza faz com que a gente entenda no nosso inconsciente coletivo características comuns. E por isso, muitas vezes, a gente traz o arquétipo da natureza. O elefante representa muito bem o eneatipo 9, um animal grande, forte, que aparentemente não representa uma intimidação, um medo. A gente até respeita essa grandiosidade, mas ele não demonstra uma agressividade. Isso faz com que a gente tenha até uma amabilidade com os tipos 9. Então vamos começar a entender o tipo 9. As principais características é um tipo descomplicado, de fácil convivência. São pessoas constantes, crédulas, receptivas, têm um bom coração e são fáceis de se contentar. Vão longe demais na disposição de ceder para manter a paz. Exageram na complacência, na ânsia de evitar conflitos. Seus maiores problemas são a passividade e a teimosia. Então vamos entender um pouquinho dessas características do tipo 9. O tipo 9, ele tem muita dificuldade de se posicionar, de assumir aquilo que ele realmente deseja, aquilo que ele realmente pensa, aquilo que ele realmente quer. Por quê? Porque ele tem medo dos conflitos. Então, dentro de uma crença inconsciente, ele entende que se posicionar é tomar partido de um lado, e isso pode gerar conflito para qualquer uma das partes. Por isso ele é considerado mediador, porque ele sempre vai tentar levar em consideração os dois lados em busca de paz, em busca de harmonia, em busca de equilíbrio. E às vezes na busca dessa paz, nessa ânsia de evitar conflitos, eles são muito passivos. E isso para quem está em volta às vezes é muito difícil de lidar, porque essa pessoa nunca tem vontade, ela nunca tem opinião própria, ela está sempre encontrando meio de entender todo mundo, mas você mesmo não consegue entender o tipo 9 a não ser por essa receptividade, por essa compreensão, por esse coração muito bom que eles têm e que fica fácil conviver, porque ele não vai entrar em conflito, ele não vai criar grandes problemas, né? São pessoas que têm uma facilidade de buscar um bem-estar coletivo, em qualquer ambiente que ele esteja, seja com uma ou com muitas pessoas. Então, como que o tipo 9 se enxerga? O tipo 9 ele tem uma autoimagem de uma pessoa muito equilibrada, tranquila, em paz. Eles não se veem como pessoas problemáticas e normalmente não são no seu modo de funcionar. Socialmente, são pessoas mais retraídas. Não querem ser incomodados, preservam demais a sua liberdade, temem não perder a sua paz. Então, eles gostam de ser respeitados nesse lugar. E muitas vezes, quando ele entende que pode gerar um problema, um conflito, eles fazem essa cara de paisagem que é: não sei, não vou falar, não vou me posicionar, vou fingir que eu não entendi, vou fugir para o mundo da fantasia, num lugar onde eu não precisa participar e ter que opinar de alguma coisa, que eu tenho medo do desenrolar de onde isso pode acontecer. Como o tipo 9 lida com conflitos? Normalmente eles são otimistas, né? Eles fazem parte da tríade dos otimistas do Enneagrama, então eles têm uma visão positiva, gostam e têm facilidade de levantar a moral dos outros, mas o tipo 9 odeia destaque. Então ele enaltece o outro, ele estimula o outro, mas ele mesmo não consegue fazer isso por ele. Eles também gostam de ajudar para poder se sentir bem. São pessoas que se sentem muito assim participativas dessa sensibilidade do outro, né? E tem um estilo de comunicação divagador. Falam o que estão pensando e não necessariamente tem uma linha muito clara de pensamento. Por quê? Porque normalmente por não se posicionar, eles muitas vezes pensam muito, não conseguem diagnosticar o que sentem. Então, para eles conseguirem se expressar, é um caminho um pouco confuso, um pouco cheio de nuvens, né? A relação com o tempo para o tipo 9 é que eles não têm ligação com o tempo. A verdade é essa. Eles não gostam, por exemplo, de pressão, de cobranças. Por quê? Porque eles querem paz. Então, eles perdem muito tempo com coisas secundárias
e não fazem direito principal porque faltou tempo. Então eles ficam nesse lugar de paz, de bem-estar, e muitas vezes eles não percebem o quanto isso consome parte da agenda deles, da rotina deles, porque eles simplesmente vão entrando num lugar onde eles se anestesiam dos problemas e das realidades conflituosas do lado externo no seu mundo interno. Então, qualquer coisa pode ser um motivo para ele entrar num modo de funcionar mais paralelo. Então, seja ele começa um livro e não para, ele maratona um domingo inteiro de uma série na Netflix, ele começa, fala que vai descansar e na verdade ele dorme 2, 3 horas da tarde. Então, ele vai no tempo, ele não consegue ter uma boa relação com o tempo. O espaço, eles se ajustam, não são pessoas que precisam de um espaço extremamente pessoal, não possuem ambições em relação a ter algo muito grande, de destaque, mas eles gostam de ter um espaço onde eles possam preservar a paz deles. Então, o tipo 9, normalmente ele gosta de refúgio, de um lugar onde ele não vai ser incomodado. Se ele quiser dormir, se ele não quiser fazer nada, se ele quiser ficar na fantasia dele, que ele não vai ser interrompido. Essa é a relação com o espaço com ele. No trabalho, a sua calma pode irritar a sua volta. Gostam de coisas previsíveis, funções claras, dificuldade com decisões e estabelecer prioridades. Então vamos lá. A sua calma pode irritar a sua volta, porque muitas vezes, dentro de uma empresa, decisões precisam ser tomadas rápidas, decisões importantes, muitas vezes em que não se tem uma total segurança dos resultados, mas decisões precisam ser tomadas. E o 9 ele não apresenta nenhum tipo de manifestação sobre preocupação. Normalmente eles vivem um estresse interno grande, mas eles não demonstram isso, e isso parece muitas vezes do lado de fora como uma falta de importância. Eles gostam de coisas previsíveis para não tirar a calma deles, para eles evitarem conflitos. Então, tudo que é muito claro, funções claras, né, facilita com que ele não seja excessivamente cobrado de uma coisa que ele não foi acordado, né? Isso vai gerar conflito. Dificuldade com tomar decisões e estabelecer prioridades. Tudo aquilo que ele vai ter que se posicionar como tomada de decisão faz com que ele repense muito, ou que ele divague muito, ou que ele se perca no tempo para tomar essa decisão, porque ele tem medo desses posicionamentos, né? E ele tem dificuldade de estabelecer prioridade, porque como o foco dele é o ambiente está bem, o ambiente está em paz, muitas vezes ele não sabe o que ele realmente quer, o que é bom para ele, o que faz sentido para ele. Então, ele tem um desafio em relação às prioridades. Há alguns exemplos dos arquétipos 9, né? Quando a gente vai entender um país que poderia ser um tipo 9, é a Índia. Um país que lida com a sensação de união, de totalidade, de pertencimento, tudo faz parte dentro do tipo 9, né? Ele busca essa união do todo, com o todo. Então, na Índia a gente tem vaca na rua, a gente tem macaco, a gente tem uma cultura gigantesca, né, religiosa lá dentro, onde todos são sempre bem-vindos. Não é uma cultura que vai impor princípios e critérios para você fazer parte, né, a não ser as disciplinas dentro das filosofias, né. E é um país muito tranquilo, que preza por essa espiritualidade, né, não necessariamente religiosa, mas essa questão espiritual do ser humano. Aí a gente vai ver alguns arquétipos animais, como o bicho preguiça, que é um animal que tem o tempo dele, que é um animal mais lento, mesmo por isso associado à preguiça, né? Mas ao mesmo tempo muito dóceis, muito carinhosos, possuem garras grandes, mas são animais muito afetuosos, né? Aí a gente tem, dentro da teoria, o Jung, que é um grande mestre da psicologia analítica, da psicanálise, que desenvolveu várias teorias importantes, levando em consideração não só a parte mental, mas emocional. Gilberto Gil, que tem aquela voz doce, tranquila. Dalai Lama, que é um grande guia, guru ou mentor espiritual. E a gente tem o Nelson Mandela, que foi um grande líder, que traz essa humanidade, essa humanização por onde passa. E um exemplo de uma frase, né, de um desses tipos que eu sempre gosto de encerrar é do tipo 9. Até que você se torne consciente, o inconsciente guiará a sua vida e você chamará isso de destino.
Isso tem muito a ver com o 9, porque muitas vezes o 9 ele se perde nessa inconsciência, né, nessa divagação, nessa narcotização, nesse anestesiar e vai deixando levar, e muitas vezes ele não assume essa consciência de quem ele é, do que ele quer, do poder que ele tem e da importância do posicionamento dele. Se você gostou do tipo 9, eu espero que você aproveite para conhecer mais dos conteúdos que vão ter por aqui.